Em 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. É sempre um privilégio ter a companhia da nossa audiência para desbravar temas que moldam a forma como a gente enxerga o mundo. Sem dúvida. E hoje a gente tem um material que vai surpreender muita gente. Nossa, com certeza. A missão de hoje é desconstruir um mito moderno, que é extremamente poderoso e que tá, muito enraizado no imaginário coletivo. Aquele estereótipo clássico. Exato. Sabe aquela ideia quase caricata de que o cientista é, por definição, um ateu militante, frio... Estritamente calculista. Isso, e absolutamente hostil a qualquer forma de religião. Hoje, a gente vai colocar uma lupa sociológica e filosófica exatamente nessa premissa. E para guiar a nossa conversa, a gente tem uma base de materiais incrivelmente rica, né? Sim. Primeiro, vamos nos debruçar sobre o livro Varieties of Atheism in Science, da Elaine Howard Eklund e do David R. Johnson. Que traz uma pesquisa massiva. São milhares de questionários e centenas de entrevistas com cientistas nos Estados Unidos e no Reino Unido. E para complementar essa base de dados empíricos, a gente tem um material analítico que vai ser o grande foco da nossa discussão de hoje. É o texto do pesquisador Jorge Guerra Pires, intitulado Uma Defesa do Neoateísmo. Por que a maior parte dos críticos ao neoateísmo são filósofos. É um título excelente. E o que esse conjunto de obras revela é algo bastante contraintuitivo. A maior resistência ao ateísmo militante não vem necessariamente de líderes religiosos ou de teólogos enfurecidos. Pois é. Vem de dentro dos próprios laboratórios, das universidades e dos departamentos de filosofia. O que mostra que a comunidade científica é um ecossistema incrivelmente diverso, muito distante daquele estereótipo projetado pela mídia. Ok, vamos desempacotar isso, porque antes da gente entrar nas críticas e nas dinâmicas de laboratório, talvez seja crucial alinhar as expectativas de quem acompanha esta análise. Com certeza. É bom deixar claro o nosso papel aqui. Sim, o nosso papel não é entrar no mérito sobre a existência ou não de uma divindade. Muito menos tomar partido em debates teológicos. Exatamente. O objetivo é relatar e analisar, com base estritamente na sociologia e na literatura acadêmica que a gente tem em mãos, como essas crenças e essas tensões se desenrolam no ecossistema científico contemporâneo. E para entender esse cenário atual, a gente precisa voltar um pouco no tempo, não acha? Falar sobre o fenômeno do neoateísmo. É o que exatamente mudou na imagem pública do cientista ateu nas últimas décadas. Porque antes a coisa era bem diferente. O que é fascinante de observar é uma mudança drástica de postura. Nos últimos 15 ou 20 anos, a imagem do cientista não crente foi meio que capturada por um grupo muito vocal. Aquele grupo frequentemente chamado na mídia de os 4 cavaleiros do neoateísmo. Isso. Figuras como Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett e Christopher Hitchens. Veja bem, no ateísmo tradicional, a postura era geralmente de uma descrença passiva. Ou um ceticismo silencioso, né? Exato. O neoateísmo, por outro lado, eleva o tom. A visão central desse grupo, e isso está muito bem delineado no texto do Jorge Guerra Pires, é que a religião não é apenas um equívoco factual. Não é só um erro de raciocínio. Não. Ela é enquadrada como algo ativamente perigoso para o progresso humano. É uma mudança de paradigma gigantesca. A gente sai do eu não acredito para o acreditar é um problema. E a retórica acompanha isso. Em alguns dos textos fundamentais desse movimento, a fé chega a ser descrita com um vocabulário clínico mesmo. É tratada como uma patologia ou um vírus mental. Que exige submissão cega e ausência total de evidências empíricas, segundo eles. Precisamente. Então, o neoateísmo não apenas rejeita a religião, mas promove a ciência como a única forma rigorosa, superior e válida de se obter conhecimento sobre a realidade.
E isso nos leva diretamente ao cerne do texto do Jorge Guerra Pires. Ele levanta uma questão que me parece ser o grande ponto de partida da nossa análise hoje. Que é por que o neoateísmo atrai tantos cientistas, certo? Exato. Porque atrai tanto o pessoal da biologia, da física, porque mesmo que alguns não concordem com a agressividade, a base argumentativa ressoa muito forte nas ciências exatas e biológicas, o que explica essa afinidade. Se a gente conectar isso ao quadro geral do treinamento científico, a resposta está num conceito que a literatura define como racionalidade cognitiva. Que seria o treinamento prático deles. Sim. Um cientista passa a vida inteira, a gente está falando de décadas de formação, mestrado, doutorado, trabalho de bancada, sendo rigorosamente treinado para suspender qualquer julgamento. Suspender até que haja evidências empíricas sólidas e replicáveis. Isso é o que a gente chama de ceticismo organizado. É o músculo mental que o cientista mais exercita no dia a dia. Faz todo sentido. Então, quando um profissional com esse nível de condicionamento volta essa mesma lente de exigência para os dogmas religiosos... E não encontra dados mensuráveis. A rejeição acaba sendo um subproduto quase inevitável da própria identidade profissional dele. E é aí que o texto do Guerra Pires introduz um conceito que eu achei brilhante, que é a ideia da racionalidade prática. Um conceito muito útil para entender essa dinâmica. Porque a crítica que frequentemente se faz aos cientistas neo-ateus é que eles rejeitam a religião sem nunca terem lido os grandes teólogos, sabe? Sem entenderem nada de metafísica. Essa é a principal acusação contra eles. E para ilustrar como cientistas se defendem disso, o autor traz uma analogia muito perspicaz, a analogia de Beethoven. Nossa, essa analogia é muito boa. A premissa é bem relacionável para quem nos escuta. Sim, ela sugere o seguinte: você não precisa ser um compositor do nível de Beethoven, nem dominar teoria musical avançada, para ouvir uma sinfonia e perceber que há instrumentos desafinados. Ou que a música é simplesmente ruim. É uma forma extremamente pragmática de ver o mundo. É o verdadeiro escudo do cientista de laboratório. Muitos deles argumentam que não precisam passar anos dissecando tratados complexos de Tomás de Aquino para achar o erro. Ou mergulhando em debates metafísicos milenares. Exato. Eles aplicam um método científico básico. Essa racionalidade prática e imediata já é uma ferramenta mais do que suficiente para eles descartarem alegações sem lastro empírico. Eles não sentem a necessidade de entrar no jogo das regras teológicas para rejeitar a premissa do jogo inteiro. É uma questão de eficiência epistemológica para eles. O que faz todo sentido do ponto de vista de quem está ali operando no laboratório. Mas como o próprio título do texto do Guerra Pires questiona, se essa racionalidade prática funciona tão bem para ciências duras... Por que a reação é tão forte? Exatamente. Porque a maior parte das críticas acadêmicas mais ferozes ao neoateísmo não vem de líderes religiosos, mas sim de filósofos. O que está acontecendo nos corredores das universidades para gerar esse embate? Aí a gente entra numa questão de como o mundo acadêmico divide o seu território. A sociologia da ciência tem um termo excelente para isso, que é trabalho de fronteira. Ou boundary work em inglês. Isso. Para visualizar de forma clara, imagine o conhecimento humano como um grande mapa. Tradicionalmente, os cientistas têm autoridade sobre o território do como. Como a célula se divide, como as galáxias se afastam. Perfeito. Os filósofos e teólogos, por outro lado, tradicionalmente ocupam o território do porquê. Qual é o sentido da ética, o que constitui uma vida boa, o dever moral? O trabalho de fronteira é o ato de construir cercas entre esses territórios. E o neoateísmo, pelo visto, decidiu derrubar essas cercas passando um trator por cima. Essa é a percepção clara dos filósofos. O grande ponto de atrito atende pelo nome de cientismo. Cientismo. E é importante explicar para a nossa audiência que cientismo não é a ciência em si. De forma alguma. É uma crença filosófica sobre a ciência. É a postura de que o método científico não apenas explica o mundo físico, mas pode e deve explicar absolutamente tudo na experiência humana. Então, para o cientismo, questões sobre moralidade, propósito, o sentimento de amor, tudo isso pode ser reduzido a equações biológicas ou neuroquímicas. Exatamente.
Fica fácil entender a reação visceral das ciências humanas. Acadêmicos de filosofia e sociologia olham para biólogos evolutivos tentando ditar regras sobre ética humana usando apenas a lente da seleção natural. E encaram isso como uma invasão direta de campo. A crítica é que os neo-ateus estão tentando usar uma régua desenhada para medir átomos com o objetivo de medir a complexidade da condição humana, ignorando uma tradição milenar de debates éticos. É um conflito puro de jurisdição. E os historiadores da ciência também entram nessa trincheira ao lado dos filósofos. O material cita o historiador Ronald Numbers, né? Ele é implacável com uma daquelas narrativas mais repetidas pelo neo-ateísmo. A ideia de que a religião sempre foi o grande freio de mão do progresso científico ao longo da história humana. O famoso mito do conflito contínuo. Aquela história de que a gente está em uma guerra eterna desde a Idade Média. Exato. Historiadores como Numbers apontam que essa é uma leitura histórica não apenas simplista, mas profundamente imprecisa. O desenvolvimento da ciência e as instituições religiosas estão entrelaçados. Muitas das bases do método científico moderno, as próprias universidades, surgiram dentro de contextos monásticos. Reduzir milênios de história a um embate binário de ciência versus religião é visto por esses acadêmicos como um anacronismo, uma falta de rigor histórico tremenda. Ok, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente estabeleceu o neo-ateísmo, vimos por que ele atrai a mente focada na racionalidade prática, e entendemos por que filósofos e historiadores ficam irritados. A conclusão lógica seria imaginar que os cientistas naturais estão formando uma frente unida contra os filósofos, certo? Defendeu o estilo do Richard Dawkins a todo custo. Mas quando a Ekelund e o Johnson foram a campo pesquisar milhares de cientistas no Reino Unido e nos Estados Unidos, os dados revelaram o exato oposto. Foi uma surpresa enorme na literatura sociológica. A maior rejeição ao tom dos neo-ateus vem de dentro dos próprios departamentos de biologia e física. Os dados revelam uma fratura fascinante. O estudo identifica que a imensa maioria dos cientistas que não acreditam em Deus pertence a um grupo chamado de ateus modernistas. E qual o tamanho desse grupo? Estamos falando de cerca de 66% da amostra nos Estados Unidos e de assombrosos 73% no Reino Unido. E só para deixar claro para quem está escutando, eles são ateus convictos. Sem dúvida, não possuem espiritualidade oculta, não acreditam em design inteligente e confiam puramente na explicação materialista. Eles concordam no conteúdo com os cavaleiros do neo-ateísmo. O abismo que separa os dois grupos é fundamentalmente o tom e as consequências práticas. É quase como se eles vissem o neo-ateísmo como um gigantesco problema de relações públicas. É exatamente assim que eles expressam isso nas entrevistas. Os ateus modernistas relatam uma frustração profunda com o estilo reacionário e combativo. E eles argumentam que transformar a comunicação científica numa cruzada agressiva é taticamente desastroso, não é? Completamente. Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria um bem comum, né? Ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta que esteja definitiva, né? Então, ateísmo em debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né? Como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até cristãos. Esse é um desafio enorme, porque encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que
O ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes, como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando dois lados, né? E para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até impossível, né? Mas essa sensação é importante, que a gente tenha essa sensação de ouvir os dois lados, né? Seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro talvez mais focado a esse podcast Ateísmo e Debates, A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. Ao adotar uma postura que beira a arrogância, os neo-ateus passam a impressão para o público leigo de que a ciência é tão dogmática e intolerante quanto os extremismos religiosos. É um paradoxo enorme. A tentativa de promover a razão acaba blindando o público contra ela. E a pesquisa mostra que o impacto dessa agressividade vai muito além das redes sociais. Tem um dano colateral real na demografia dos laboratórios. Afeta diretamente a diversidade no campo que a gente conhece como STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Esse é um dos achados mais críticos do estudo. A sociologia mostra que populações historicamente marginalizadas, comunidades negras, populações latinas e mulheres de diversas origens possuem redes de suporte atreladas a instituições religiosas. Essas redes são fontes vitais de resiliência e capital social. Então, quando a face pública da ciência projeta uma hostilidade aberta por essas comunidades, a mensagem que chega ao jovem estudante é terrível. A mensagem implícita é que, para entrar no mundo acadêmico, ele precisa cortar os laços com a sua cultura e a sua comunidade de origem. O que é impor um pedágio cultural altíssimo. A consequência natural é que muitas mentes brilhantes se sentem alienadas. E a gente sabe que a inovação científica depende intimamente de uma diversidade de perspectivas. Prejudica a própria ciência, no fim das contas. O que nos ajuda a entender uma frase que as pesquisadoras escutaram repetidas vezes no Reino Unido. Quando o assunto era militância ateísta, a resposta padrão era bem defensiva. A famosa frase, "Eu não sou como Richard". Eu não sou como Richard Dawkins. Há um desejo desesperado de demarcar essa fronteira. E quando a gente tira essa camada de militância da frente, a pesquisa convida a gente a descobrir uma pluralidade maravilhosa. Uma diversidade oculta, eu diria. Porque além dos modernistas, que são a maioria, os dados revelam os ateus culturais e os ateus espirituais. Vamos falar dos ateus culturalmente religiosos primeiro? Esse grupo soma cerca de 28% da amostra nos Estados Unidos e 21% no Reino Unido. É um fenômeno que a sociologia descreve como belonging without believing. Que seria pertencer sem crer. Exato. Esse grupo desafia a visão binária de que a religião é só um conjunto de proposições factuais. Para eles, a participação em rituais religiosos não tem relação com aceitar dogmas. O que está em jogo é a preservação de um patrimônio cultural, étnico e familiar. Eles fazem uma separação cirúrgica. Eles descartam a teologia, mas abraçam a infraestrutura social da religião. O material traz exemplos práticos muito fascinantes. Tem relatos de biólogos de ponta que são ateus, mas que, por terem origem judaica, participam ativamente do jantar de Shabá com a família. Não porque acham que o Gênesis é literal, mas pela reverência à continuidade histórica. Pela conexão com milênios de tradição do povo deles. Outro exemplo notável são os cientistas ateus que matriculam os filhos em escolas de tradição católica. Em busca do rigor acadêmico e do capital social. E da construção de valores éticos, de convivência em comunidade,
simplesmente ignorando a parte da doutrina, o que é um lembrete adorável de que a vida humana é cheia de contradições. Nós somos seres movidos por conexões sociais antes de planilhas lógicas. Exatamente. E isso nos conduz para o terceiro grupo que frequentemente causa espanto quando esses dados são apresentados, os ateus espirituais. Eles representam cerca de 6% da amostra. É um contingente menor, mas conceitualmente muito importante. O termo em si soa como uma contradição insuperável. Como alguém pode ser ateu e ter espiritualidade? O segredo está em redefinir o que significa ser espiritual. O estudo classifica a visão de mundo deles como uma espiritualidade materialista. Ou uma transcendência na imanência. Eles não buscam absolutamente nada fora do mundo natural. Não há almas, não é reino sobrenatural. Então, de onde vem essa espiritualidade toda? Vem do maravilhamento absoluto, de um senso de reverência e assombro diante da escala astronômica e da complexidade absurda do cosmos. A própria ciência se torna o veículo para a transcendência. O texto até detalha que a prática científica ganha contornos de um ritual de contemplação. Imagina passar a madrugada observando o nascimento de estrelas através das lentes do telescópio Hubble. Ou desvendar a coreografia molecular dentro de uma célula. Eles descrevem isso com a mesma intensidade que os místicos descrevem experiências religiosas. E a forma como um ateu espiritual lida com a mortalidade também é poética, de uma forma materialista. Sem a promessa do além, a morte passa a ser encarada como a reintegração física dos átomos do corpo de volta ao ecossistema. É o ciclo literal da poeira estelar voltando às estrelas. Lindo. E essa visão poética nos obriga a enfrentar uma das objeções filosóficas mais antigas em relação à não-crença. A velha pergunta da bússola moral. Sim, se o universo é apenas o resultado de leis físicas cegas, se não existe uma força divina para oferecer recompensas ou aplicar punições, onde essas pessoas encontram uma bússola moral? A suposição frequente é de que a ausência de Deus gera um niilismo moral absoluto, onde vale tudo, e os dados empíricos desmontam isso completamente. O estudo da Eklund e do Johnson fez um levantamento comparativo direto. Colocou lado a lado cientistas religiosos e cientistas ateus, avaliando o grau de importância dado a valores éticos. E longe de revelar um abismo moral, tem uma convergência assombrosa. Quando questionado sobre a importância da igualdade, o índice de concordância foi quase idêntico. Variando entre 97% e 99% para ambos os grupos. Empatia e compaixão. Novamente, um empate técnico na casa dos 97% a 98%. E há um recorte nesses dados que subverte as expectativas de forma muito curiosa. Quando incluíram questões sobre valores puramente materialistas, como a busca por poder e acúmulo de riqueza, os cientistas ateus registraram índices menores de interesse do que os seus pares religiosos. Enquanto 41% dos cientistas religiosos afirmaram que consideram importante ser rico, esse número cai para a faixa de 29% a 34% entre os cientistas ateus. O que a sociologia observa não é a ausência de um paradigma ético, mas a substituição do alicerce dele. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que há uma mudança de foco. Sai a providência divina e entra o progresso humano. Para um cientista que não acredita em vida após a morte, a urgência de agir no presente é muito maior. O propósito é arregaçar as mangas e mitigar as crises do nosso tempo. Seja com as mudanças climáticas, combatendo a desigualdade ou avançando em tratamentos médicos. O legado que eles almejam não é espiritual, é deixar conhecimento e uma sociedade marginalmente melhor para gerações que ainda vão nascer. A moralidade emerge da racionalidade e do bem-estar coletivo. Se a gente conectar tudo isso ao nosso debate público contemporâneo, a relevância desses dados se torna inegável. Vivemos numa era de hiperpolarização, onde as redes sociais tentam nos convencer de que a ciência e a religião estão num combate mortal o tempo todo. Entender as nuances dos ateus modernistas, culturais e espirituais é um passo crucial para acabar com essa polarização. E reconhecer as críticas dos filósofos ao cientismo abre caminho para uma comunicação muito mais humilde,
Desfazer a percepção de hostilidade é o único jeito de atrair diversidade para os laboratórios. O que acaba fortalecendo o próprio rigor da pesquisa científica. É um convite urgente à nuance. A gente viu hoje que o estereótipo do cientista militante foi amplificado por figuras midiáticas e não reflete o chão de fábrica da pesquisa. Vimos que a racionalidade prática da ciência tem seu valor metodológico inquestionável, mas isso não a exime do escrutínio da filosofia. A comunidade científica é espetacularmente mais plural do que os algoritmos nos fazem acreditar. E para manter a engrenagem do pensamento crítico girando após essa análise, deixo uma última reflexão para a nossa audiência considerar. Diga lá. Ao olharmos para os ateus espirituais, que sentem uma reverência quase sagrada pelos átomos e galáxias, será possível conceber que um método rigoroso do cientista e a contemplação do teólogo sejam, na sua essência evolutiva, apenas dialetos diferentes? Linguagens diferentes tentando traduzir a mesma sede humana por transcendência e significado no desconhecido. Exatamente. Fica a provocação. Chegamos ao fim de mais uma exploração intensiva através das nossas fontes. Foi um papo excelente. Esperamos que esse detalhamento tenha oferecido novas ferramentas de interpretação e instigado uma curiosidade ainda maior em quem nos ouve. Continuem sempre questionando as narrativas simplificadas e buscando o contexto. Um grande agradecimento pela companhia e até o nosso próximo mergulho. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Butler dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia horror. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação.